Bom, pessoal, voltamos aqui com a segunda parte da nossa aula. Eu sou o professor Alexandre Lopes e a gente está de volta com o curso de Cybersecurity Essentials, ou Fundamentos de Cibersegurança. Essa é a segunda parte do capítulo 2, que está falando sobre o cubo de cibersegurança, né, apresentando esse conceito do cubo para vocês. Então, a gente já viu as primeiras duas dimensões do cubo, né, e agora a gente vai ver a terceira dimensão do cubo, que é a dimensão do cubo que trata dos poderes, vamos dizer assim, né? A dimensão do cubo que trata dos poderes. Então, o primeiro poder são as tecnologias. As tecnologias, elas tratam das proteções que vêm de software e hardware, né? Então, ó, as proteções de tecnologia incluem programas de serviços que protegem sistemas operacionais, bancos de dados e outros serviços sendo executados em estações de trabalho, dispositivos portáteis e servidores. Existem várias tecnologias com base em software, né? Principalmente os antivírus aí, né? Os firewalls de software. Então, são tecnologias com software. Aí a gente tem as proteções de tecnologias baseadas em hardware. São os dispositivos de hardware que têm a finalidade específica de proteção na nossa empresa. Então a gente tem lá Firewall, a gente tem o sistema de detecção de invasão, que é o IDS, a gente tem os IPS, que são sistemas de prevenção de intrusões, a gente tem sistemas de filtragem de conteúdo, né? Outra tecnologia que a gente tem são as tecnologias baseadas em rede. Então a gente tem a VPN, né, que é muito comum, muitas empresas utilizam VPN. A VPN nada mais é do que eu criar um túnel de criptografia e criar uma rede segura entre a rede da empresa, na verdade, entre duas redes, né, utilizando a rede pública, que é a internet. Então, eu, através da internet, consigo ligar a minha rede aqui de casa à rede da empresa onde eu trabalho, através da internet, utilizando o link de internet que eu já tenho, criando um túnel de criptografia, uma VPN. Tá? A gente também tem os NACs, né, que são controles de acesso à rede. Eles permitem que, principalmente hoje que a gente tem o BIOD, né, que a gente pode levar qualquer dispositivo pessoal para uma rede corporativa, desde que tenha políticas para BIOD, uma delas é a NEC, são um conjunto de verificações que é feito antes de um dispositivo se conectar à rede. Então, ele verifica se ele tem um software antivírus instalado, se os sistemas operacionais estão atualizados, se tem algum sistema instalado, se todos os softwares necessários estão instalados. Então, ele faz toda uma verificação de segurança para poder ter o acesso à rede. E, por fim, segurança de access points wireless, né? Então, a gente ter métodos de autenticação e criptografia nas nossas redes sem fio, tá bom? Então, é, uma outra coisa que a gente tem também são as tecnologias de contramedida de segurança, né, nessa questão das proteções, né, dos poderes, com as tecnologias baseadas em nuvem. Hoje é muito comum, né? Então, as empresas contratam serviços na nuvem, porque fica mais barato, porque fica melhor, porque eu consigo escalar mais rápido, né? E aí existem três tipos de serviços em nuvem mais comuns, né? Tem o software as a service, que são os softwares como serviço. Então, eu contrato uma arquitetura de software que fica na nuvem, né? O usuário armazena os dados, armazena tudo no provedor, no servidor. E a proteção é por conta do meu provedor de serviço, né? Eu tenho a infraestrutura as a service, na verdade, é a virtualização da parte de hardware. Então, eu consigo virtualizar um servidor, eu consigo virtualizar um desktop na nuvem, né? Então, em vez de eu gastar dinheiro com hardware caro, eu alugo isso numa infraestrutura. A Amazon faz muito isso, o Google também tem, e outras empresas têm, né? A Microsoft tem, ou várias empresas têm esses serviços que eu vou lá e contrato meus servidores todos na nuvem. É muito comum isso, né? E a gente também tem equipamentos de segurança virtual, né? São usados dentro de um ambiente virtual com um sistema operacional pré-instalado e blindado. Então é muito comum a gente ter alguns serviços de firewall, por exemplo, que funcionam na nuvem.
Sucuri é um deles, né? Então, assim, a gente tem um firewall, e aí todo o meu tráfego, antes de entrar no meu servidor, passa naquele firewall que está contratado lá, que é um serviço na nuvem, e aí o meu firewall direciona para o servidor depois, aquele firewall que eu contratei. Na verdade, aquele firewall é um firewall que está na nuvem, eu não vejo ele fisicamente, né? Ele é um software para mim. A gente falou também dos poderes das pessoas, né? As pessoas são muito importantes nesse conceito, nesse ecossistema, vamos dizer assim, digital, né? Que precisa de uma cibersegurança ali e a gente precisa conscientizar as pessoas. Então, um programa de conscientização sobre segurança é extremamente importante numa organização, né? Quais são as formas mais comuns que a gente pode fazer para prevenir, né? Para implantar um programa de conscientização? A gente pode tornar o treinamento um pré-requisito para entrar na empresa. Então, naquele boas-vindas da empresa que todo funcionário recebe quando entra na empresa, os primeiros 2 dias, normalmente, ele fica lá é, é, com etapas de treinamento com RH, né? E a gente pode tornar isso uma parte do processo. Então ele entra, ele tem que ler toda a política de segurança e dar um de acordo, né? Vincular a conscientização de segurança aos requisitos do trabalho e as validações de desempenho. Então, quando eu vou botar uma meta lá, botar uma coisa, eu posso atrelar a essa meta alguma coisa como trocar minha senha periódica ou trocar a senha periodicamente, né? Então, são políticas que podem ser implementadas. Realizar sessões de treinamento presenciais e cursos online, né? Que eu acho que de todos, o curso online é a maneira mais barata de a gente fazer o nosso funcionário entender e estar sempre em treinamento constante sobre o segurança cibernética. Tá? E aí a gente vai falar sobre nossa terceira dimensão, a terceiro poder, que é a questão dos procedimentos e políticas, né, da segurança cibernética. Então, a política de segurança cibernética é um conjunto de objetivos de segurança de uma determinada empresa que inclui regras de comportamento para usuários, administradores e específicos requisitos do sistema. Então, na verdade, eu tenho que escrever todos os requisitos que a gente precisa para uma política de segurança. Tá? É, os padrões ajudam uma equipe de TI a manter a consistência na operação de rede. Os padrões fornecem tecnologia que e programas ou usuários específicos precisam, né? Então, os padrões fornecem o que os usuários, os programas específicos precisam, e além de qualquer requisito do programa ou critérios de uma empresa deva seguir. Então, os padrões normalmente são padrões de mercado, bem testados, bem validados, que são boas práticas que a gente sempre deve estar seguindo. Diretrizes são listas de sugestões. Nem sempre são obrigatórias, mas são muito eficientes. E procedimentos são normalmente mais longos, mais detalhados, mais técnicos, onde está escrito tudo que deve ser feito realmente detalhadamente, o passo a passo de uma operação no quesito segurança e no todo quesito. Então, para uma operação ser segura, ela tem que ser bem descrita, mesmo que ela não seja uma operação ligada diretamente à segurança, mas eu preciso ter aquele passo a passo descrito para ter uma boa segurança ali no procedimento que vai ser desenvolvido. E, por fim, a gente vai ver um pouquinho sobre gerenciamento de segurança de TI ou governança de TI, né? E aí, a gente vendo essa parte de gerenciamento de segurança de TI ou governança de TI, a gente fecha aí essa parte do cubo de segurança. Existe um modelo OSI, né, para network, e existe um modelo OSI para segurança. O modelo OSI IEC 27000, ele está para os profissionais de segurança, assim como o modelo OSI de rede está para os engenheiros. Ele serve para proporcionar uma estrutura de entendimento de como deve funcionar os procedimentos e tudo.
né? Entendimento e abordagem de tarefas que são complexas. Então, se eu pegar aquilo e criar um modelo, um padrão, dividido em partes, faz fácil de eu entender, né? Então, o ISO IEC 27000 é um padrão de segurança da informação. Ele foi publicado em 2005 e foi revisado em 2013. Né? A ISO publica o padrão ISO 27000. Embora os padrões não sejam obrigatórios, a maioria dos países os usa como uma estrutura de fato para implementar a segurança da informação. Por quê? Porque ele já é bem completo. Né? Hoje existem muitos, por exemplo, às vezes a gente vai atender um cliente e esse cliente exige que a nossa empresa tenha a certificação ISO 27000. Por que isso? Porque se eu tiver a certificação ISO 27000, se eu me certificar em ISO 27000, eu garanto para ela que eu implemento aquelas práticas ali de segurança, né? Então, ó, ISO 27000 é uma estrutura universal para cada tipo de organização. E aí ela vai, a organização vai se enquadrar dentro daquela estrutura, né? Ela pode usar de forma eficiente. A empresa deve limitar quais domínios, objetivos de controle e aplicar ao seu ambiente e suas operações. Então, a empresa vai ver ali o que é pertinente para ela e vai aplicar o que é pertinente. Né? Então, aqui, os objetivos de controle da ISO 27001, tá? Atuam como uma lista de verificação. A primeira etapa é determinar se os objetivos de controle são aplicáveis à empresa. Então, eu preciso ver os objetivos de controle da ISO 27001 e verificar quais deles são aplicáveis à minha empresa, ao meu negócio. Então, ó, o modelo de segurança cibernético EASY e os estados de dados. Né? Ele normalmente, cada estado de dado é de responsabilidade de uma equipe diferente. Então, eu digo o seguinte, que o estado de transmissão ele é responsável pela equipe de segurança da rede. Tá? Aí, eu tenho os programadores e o pessoal de entrada de dados, que é responsável pelos dados durante o processamento. E, por fim, o pessoal de suporte a hardware e servidores, que são responsáveis pelos dados no armazenamento. Tá? Então, os três estados de dados são previstos na ISO 27000 e são bem específicos quem cuida do quê. Tá? Quais são os papéis de cada um. Os modelos de controle ISO 27001 estão diretamente relacionados às políticas, os procedimentos e as diretrizes de segurança cibernética da empresa. Então, quando eu falo daquele modelo que eu tenho que ir lá e verificar quais têm a ver comigo, é porque ele tem a ver com a política da empresa. Né? Os controles 27002 proporcionam orientação técnica. Então, por exemplo, se a gestão de uma empresa, né, estabelece uma política especificando a proteção de todos os dados que entram e saem da empresa, a implementação da tecnologia para atingir os objetivos dessa política não envolve alta gestão. São aplicados pela equipe com a ISO 27002, ok? Isso é um exemplo só, tá? É responsabilidade dos profissionais de TI implementar e configurar adequadamente os equipamentos usados para atender às diretivas da política definidas pela alta gestão. Então, a alta gestão aqui, através da 27001, vai lá e define o que a gente vai fazer e o que a gente não vai. Por quê? Porque a alta gestão define a política e a política está aqui, ó, os objetivos de controle da ISO 27001, objetivos de controle. Atuam como uma lista de verificação. A primeira etapa é determinar se esses objetivos de controle são aplicáveis à empresa. Quem determina isso? A alta gestão. Uma vez que a alta gestão determinou isso, aí a gente vai para a ISO 27002, onde a equipe de TI vai estar lá implementando. Ok? Então, pessoal, isso era o conteúdo que a gente tinha para a aula de hoje, tá? Esse era o conteúdo que a gente tinha para essa segunda aula, esse segundo capítulo.
Eu espero que vocês estejam gostando do curso. Lembre-se de ler o conteúdo, né? Isso aqui é um resumo, então leiam o conteúdo na plataforma. Eu já expliquei para vocês como fazer isso. Assistam um vídeo de apresentação da plataforma onde tem isso explicadinho. Leiam o conteúdo e façam a avaliação do capítulo. Lembre que se vocês não fizerem as avaliações do capítulo, vocês não vão conseguir fazer a prova final. E para continuar no Learnathon, na próxima etapa, você precisa fazer a prova final até o dia 31 do 3, ok? Então, até 31 de abril, de março, desculpa, até 31 de março, você precisa estar finalizando o seu curso, tá ok? Então, bons estudos para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.